Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, de relacionamento, sobre algo que eu precisei passar na pele e eu quero compartilhar com você. Eu convido você a ficar até o final, porque às vezes você não quer aprender com o outro, mas aí vai ter que passar pela vida, a vida ensina, e é bem mais dolorido, e eu passei isso na pele. Então, talvez você não precisa de sofrer tanto como eu sofri, né? Eu vivi num relacionamento e antes eu achava que era dever do outro me fazer me sentir segura, era dever do outro me amar, era o dever do outro me fazer feliz, era dever do outro me suprir. No começo foi legal, foi bacana, né? No começo, quando o homem tá querendo conquistar a minha ring light, gente, erros de gravação, minha ring light desligou. No começo é legal, o homem quer conquistar a mulher, o homem dá o que a mulher precisa, mas chega num determinado momento que vai ficando cansativo. O homem vai percebendo que aquela mulher é vazia, que aquela mulher é dependente. Ninguém tem obrigação de te amar. Ninguém tem obrigação de te respeitar. Ninguém tem obrigação de te fazer feliz. Ninguém tem obrigação de te amar. É claro que é muito bom ser amada, é muito bom ser respeitada, é muito bom ser valorizada, é muito bom ser elogiada. Antes de eu querer que uma pessoa que me valorize, eu tenho que me valorizar. Para eu querer que uma pessoa goste da minha companhia, eu tenho que gostar da minha companhia. Se eu quero que uma pessoa me dê presente, eu tenho que me dar presente. Se eu quero que uma pessoa saia comigo, passe tempo de qualidade comigo, eu tenho que gostar da minha companhia. Eu tenho que ter tempo de qualidade comigo mesmo. Antes eu não entendia isso. Antes eu achava que a pessoa tem que fazer por mim, a pessoa tinha que me suprir. Isso eu sofri muito, eu tive gastrite nervosa, porque eu acabei sendo dependente, eu era uma mulher assim, vazia, né? Eu dependia do outro pra me fazer feliz, pra poder sair comigo. Eu ficava só culpando o outro tem que fazer, eu tô assim por causa do outro, eu estou sofrendo por causa do outro. E teve um dia que eu parei, nem mesmo em meio à dor, eu tava tomando remédio para depressão, tava emagrecendo de uma gastrite nervosa, eu perdi quilo, meu olho teve uma época que meu olho começou a tremer, né? Foi aí que eu fui conversando com Deus e Deus foi enviando os recursos, eu fui aprendendo, fui tendo sabedoria e eu quero compartilhar com você. Eu convido você a ficar até o final para você saber o desfecho dessa história. E eu tenho certeza que se você tá passando por uma dependência emocional, se você tá em um relacionamento abusivo, se você é uma mulher que tá cansada de estar em um relacionamento e se sentir frustrada, eu quero contar para vocês coisas que eu fiz, coisas que eu entendi mediante a minha dor, coisa que eu aprendi. E depois que eu entendi isso, tudo fluiu, tudo ficou mais leve, tanto para mim, tanto para o outro, né? Nesse período que eu tava nesse relacionamento, eu sofri muito, igual eu contei para vocês, fiquei com depressão, fiquei depressiva, de problemas gástricos, né? Porque mexeu com a minha ansiedade. Perdi peso e meu olho começou a tremer. E nesse período muito conturbado, eu não entendia, mas eu estava passando pelo processo. Depois que eu entendi que o outro não tem que suprir as minhas necessidades, depois que eu entendi que o outro não tem obrigação de me amar, é claro, é muito bom ser amada, mas eu não posso depender do outro para me sentir amada. Depois que eu entendi a me valorizar, depois que eu comecei a aprender a gostar da minha própria companhia, depois que eu comecei a aprender a me valorizar, depois que eu comecei a entender que se o outro não me deu um presente, eu vou lá, eu compro um presente para mim. Se o outro não gostou da minha companhia, eu sou obrigada a gostar da minha companhia. Se o outro não me elogiou, eu me elogio. Se o outro não está me suprindo, se eu quero que o outro faça algo por mim, eu chegava lá e eu fazia. Então teve um período da minha vida que eu comecei a sair sozinha. Eu comecei a desfrutar da minha companhia, eu comecei a fazer caminhada, eu comecei a cuidar do meu corpo, eu comecei a estudar, eu comecei a investir em conhecimento, eu comecei nesse período, né, que eu passei
que eu tava no fundo do poço, eu comecei a me conectar mais com a espiritualidade, não sei qual que é a sua religião, mas eu comecei a alimentar as áreas da minha vida, porque por um período eu achava que o outro que tinha que suprir o vazio do meu coração, o outro que tinha que suprir essa insegurança, se eu tava me sentindo insegura na rua, era por causa do outro, mas quando eu comecei a olhar para dentro, eu comecei a fazer aquilo que eu queria que o outro fizesse por mim, depois que eu comecei a ver valor em mim, depois que eu comecei a me presentear, depois que eu comecei a me amar, depois que eu comecei a gostar da minha companhia, depois que eu comecei a sair comigo mesmo, depois que eu comecei a me cuidar, comecei a cuidar da minha mente, cuidar externo, né? Porque muitas mulheres acham que ter autoestima é só fazer os cílios, é só fazer o cabelo, é só fazer uma maquiagem, é comprar uma roupa nova, só o externo. Mas só isso, só o externo não vai suprir. A gente tem que ter uma base que é além. Ter autoestima é além de passar um batom. Ter autoestima é além de fazer um cabelo, é além de fazer a unha. A unha, isso é uma parte que é importante, o cabelo é uma parte que é importante, mas tem um pilar que é mais importante, que é de dentro para fora. É você ter autoestima também, é cuidar da mente. Ter autoestima é cuidar da sua espiritualidade, é cuidar do seu corpo, é cuidar da sua saúde. Nesse período eu fui, tudo que eu queria que o outro fizesse por mim, eu comecei a eu mesmo fazer por mim. Foi aí que o tempo foi passando e foi aí que eu fui me tornando uma mulher de valor, né? Eu fui vendo valor em mim. Olha, pra que eu vou querer uma pessoa que faz isso, sendo que eu faço, eu já faço? Foi aí que foi aumentando a minha crença de merecimento. Fui fazendo esse exercício de tudo que eu queria que o outro fizesse por mim, eu parei de cobrar. Eu ia lá e fazia. E aí foi passando o tempo, fui fazendo esses exercícios. Foi aí que eu fui gostando da minha companhia. Eu fui gostando de mim. Eu parei de ficar falando palavras ruins a meu respeito, falar que, tipo, que eu sou burra, eu parei, não falo mais. Tipo, se eu quebrasse alguma coisa, antes eu falava, nossa, você é isso, olha o que você fez, você é uma desastre. Jamais eu faço isso, jamais. Então, depois eu fui eu fui me tratando com carinho, eu comecei a me tratar com carinho, fui me tratando com amor, e no começo é difícil, a gente quer falar, no começo é difícil, mas depois a gente aos pouquinhos a gente vai se libertando. E eu fui começando a me tratar com amor, que não tem como eu querer que o outro me trata como uma princesa, com amor, se eu mesmo não me trato como princesa, como um amor. Como é que eu vou querer que o outro goste da minha companhia, mas eu mesmo não gosto da minha companhia? Não tem como. Pode ser que por um certo momento, o seu namorado, seu marido, seu ficante, te supra, né? Essa sua necessidade, te abraça, fala, olha, não é isso, você é maravilhosa, você... Mas chega um momento que a pessoa que está com você vai cansar. Vai cansar e vai, tipo, não vai te achar interessante mais, né? Vai chegar um momento que essa pessoa que vai cansar de você, vai falar, olha, que mulher vazia, essa mulher é meio que impossível manter isso, né? Eu fui fazendo esse exercício, eu fui tendo autoestima verdadeiramente. Autoestima, mais uma vez, gente, repetindo, não é somente fazer um skincare, não é só cuidar do cabelo, não é só cuidar da unha, não é só cuidar, fazer cílios, mas se dentro tá podre, se dentro você tá vazia, se você não cuida da sua mente, você tem ansiedade, você não procura se tratar, você não agrega valor em você, você não busca conhecimento, você não faz um exercício, você não cuida da sua espiritualidade, você fala que você tem amor próprio, se cuida da sua unha, cuida do seu cabelo, mas aí passa na noitada. E nesse período que eu tava solteira, que eu tava à procura, né, mas eu tava cheia, eu não tava uma mulher vazia, eu não tava uma mulher carente, né, se eu tivesse carente, talvez tudo daria errado. Nesse período, né, apareceu pessoas para querer se relacionar comigo, né, os enviados, né, os testes. Apareceram pessoas que tinham dinheiro, pessoas que tinham carro, sabe, que eu tava num trabalho, e aparecia essas pessoas. Quem convivia comigo lá no meu serviço sabe, né, aparecia pessoas, né, que tinham dinheiro, que tinha status, assim, pra poder ficar comigo, mas temente a Deus, e que não bebesse, que não fumasse, sabe? E aí não enchia meus olhos, porque não era aquilo que eu tava procurando. Mas como eu já estava preparada, eu não tava uma mulher carente, eu tava uma mulher cheia, então isso não encheu meus olhos. E aí, foi aí que chegou essa pessoa,
né? E hoje, no momento que eu tava passando pelo processo, eu não entendia por que esse sofrimento. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Eu passei pelo processo, foi dolorido, mas hoje eu agradeço porque hoje eu aprendi. Eu aprendi a ser uma mulher valorosa, tô aprendendo até hoje, eu não sou... a gente está sempre em constante evolução, né? Mas uma coisa eu aprendi. Para você não ser dependente emocional, antes de você, se você tá carente, se você quer ter alguém, se você tá carente, não procura relacionamento. Porque quando a gente tá carente, qualquer coisinha, qualquer coisa que o homem oferece pra você já enche os seus olhos e a gente acaba ficando cega pra coisas que futuramente não vai dar certo. Não entre em um relacionamento carente. Se você tá solteira, procura fazer esse exercício, procura cuidar da sua mente, procura fazer um exercício, procura ter amor próprio, que não é só fazer uma unha, só fazer um cabelo, é de dentro para fora. Procura cuidar do seu emocional, procura cuidar do seu físico, procura cuidar do seu espiritual, se conecte com Deus, para que quando essa pessoa chegar, você está cheia. E para quando chegar também as pessoas enviadas, né, pelo inimigo, você tá cheia a ponto, olha, eu mereço mais. O seu corpo mesmo expulsa essas pessoas, você não se sente atraída por essas pessoas. E foi isso que aconteceu comigo. Graças a Deus, quando chegou essas pessoas, né, eu tava cheia, eu me dava amor, eu me dava atenção, eu me dava carinho, eu falava palavras carinhosas comigo. Então, quando essa pessoa chegou, não encheu meus olhos, porque eu mesmo dava isso pra mim, eu mesmo, entendeu? E é esse o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, curta, compartilha para mais vídeos e se você quiser que eu aprofunde mais nesse assunto, deixe nos comentários e se inscreva para mais vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.